Eu falei o seguinte, esse vídeo é algo mais pessoal, um problema que aconteceu anos atrás e que finalmente se resolveu, que deveria ser motivo de felicidade, mas não foi. Como é que eu explico isso? Em 2009, aqui na cidade onde eu moro, foram abertas por concurso 2.000 vagas de emprego na prefeitura. O que, vendo essa oportunidade, minha mãe se inscreveu, compareceu à prova, fez tudo certinho, esperou o edital sair, os resultados com suas pontuações e tudo mais, o que na época tinha saído no jornal, tipo, na folha do jornal da cidade, noticiário dos Lagos, edição 20 de janeiro de 2010, enfim. Lá havia toda a relação de participantes, toda a informação necessária, nome, nota, colocação, e baseado nisso, minha mãe ficou colocada em 50ª37ª posição. Ou melhor dizendo, 537. O que não vou negar, é bem distante, mas para um concurso público, edital de prefeitura, poderia levar tempo, mas a chance dela ser chamada existia, o que a gente na época estava passando por uns problemas relacionados à nossa casa, a situação dela estava bem complicada, então aquela era uma chance de conseguir um emprego estável. Sendo assim, ela guardou o jornal, onde tinham todas as informações e cada mês que passava, ela entrava no site da prefeitura para poder ver quantas pessoas tinham sido convocadas, e essa história durou por uns 2 anos, onde a convocação de número 34, essa na qual foi a última, ocorrida em 2012, chamou pessoas que estavam entre 447 até 460, o que tinha chegado perto. Por 80 posições, minha mãe não foi chamada. E acontece, é perfeitamente normal, porém, durante essa última chamada, ao invés de 13 nomes mencionados, pessoas entre os números que eu disse antes, houveram 14. O que seria algo que passaria batido, sem ninguém perceber, até porque quais as chances, mesmo após 2 anos, alguém ainda acompanhar as chamadas? Minha mãe, pra ela sempre marcar no jornalzinho esperando sua vez, ela percebeu que não fazia sentido um dos nomes ter sido chamado, até porque após a posição 460, o que estava no site e o que tinha sido publicado no edital original não batiam. O real candidato que deveria ser convocado não tinha sido, o que vendo isso, ela procurou o nome do cara pelo jornal e depois de passar por 96 pessoas, ela encontrou ele, na colocação 556, bem depois dela, de mais 96 candidatos, o que não fazia sentido. Qual o motivo para alguém, na última chamada da prefeitura, ultrapassar quase 100 candidatos e receber a vaga de emprego mesmo tendo ficado tão atrás? Foi assim que esse problema começou. Vendo isso, minha mãe foi no fórum da cidade, explicou toda a situação, o erro que tinha acontecido e lá recomendaram a ela que fosse aberto um processo. Até porque, se ela se sentiu prejudicada, passada para trás, teria todo o direito de tentar resolver o caso, mas ela foi a única a perceber isso. A única a correr atrás dos seus direitos, o que foi uma pena. Talvez se ela tivesse o contato dos outros candidatos, talvez seria diferente. A questão é que ela abriu o processo. O que, por a gente não ter condições, foi aberto pela Defensoria Pública, sendo essa a única opção, mas, sinceramente, isso acabou com qualquer chance de se resolver o problema. Dessa forma, o que tinha sido um pequeno erro na chamada dos participantes se tornou em um processo interminável. Isso principalmente porque, mesmo o cara tendo sido chamado pelo edital para trabalhar dentro da prefeitura, a Defensoria Pública simplesmente dizia não conseguia encontrar ele. Não encontrava o cara, um funcionário público, de uma cidade relativamente pequena. E isso durou por 2 anos, onde só se resolveu, não por eles, mas porque em 2014 foi iniciada uma campanha chamada Portal Transparência, o que por sorte o município, a cidade onde eu moro, era um dos envolvidos. Dessa forma, esse site disponibilizava várias informações da prefeitura, assim como os funcionários públicos. O que, vendo isso, minha mãe na época teve a curiosidade de tentar procurar pelo nome do cara, já que ela tinha o seu nome completo pelo edital do concurso e por que não, né? E sim, tava lá. Nome, matrícula, CPF, cargo, salário, data de admissão, o que batia exatamente com a convocatória do concurso. E sim, endereço. Na real, endereços, porque tinham 5 propriedades em seu nome. A questão é que sim, não só o cara trabalhava na prefeitura, mas essa informação estava disponível para qualquer um. Então, quem eles estavam procurando era alguém de fácil acesso. Eles só não se deram o trabalho de ir atrás, porque assim como minha mãe conseguiu essas informações com uma simples pesquisa num site público, a defensoria poderia fazer o mesmo, mas não fez. Enfim, as informações foram anexadas ao processo, conseguiram encontrar o cara, prosseguir com um caso que, pra quem conhece a justiça brasileira, sabe como funciona, a lentidão que é qualquer movimento judicial, fazendo dessa forma levar mais alguns anos, o que durante esse período o cara trabalhava normalmente, num cargo que ele conseguiu, passando na frente de quase 100 pessoas, então aparentemente foi perfeito, né? Quem se aproveitou de um possível erro foi recompensado com um trabalho estável, cargo público, ganhando bem, o que, referente a isso, tem uma coisinha bastante interessante de se comentar. O seguinte, a vaga disputada no concurso era pro cargo de agente administrativo. Esse no qual, se você pesquisar rapidamente no Google, descobre que o salário recebido na minha cidade é de R$2.000 por mês, podendo chegar até 2.500, um valor razoável, mas lembra do site que mencionei antes?
portal Transparência? Que minha mãe tinha encontrado o cadastro do cara com todas as informações. Então, referente a isso, a gente encontra algumas coisinhas como qual setor ele trabalhava, qual o seu cargo e principalmente qual o seu salário. Que pelo que eu mencionei antes, deveria ser algo em torno de no máximo 2.500, porém, por algum motivo, ele recebia 4.500 por mês. Um valor 2 vezes maior que o normal, e isso já subtraindo os impostos, porque o valor bruto era de mais de 5.000, porém... As informações se tornam ainda mais absurdas ao fato de que esses dados foram retirados do site no ano de 2015. Então ele recebia esse valor na época onde o salário mínimo brasileiro era de apenas R$780 por mês. O que, em base de comparação, hoje em dia, com um salário mínimo de 1.200, com certeza a remuneração de um agente administrativo era bem menor naquela época, mas ainda assim, ele recebia essa quantia, na qual ultrapassava muito seu teto salarial, mas a história ela não acaba aí. Junto a esses dados, o site também menciona parentes que trabalham em órgãos públicos, até porque nepotismo é crime, e sendo um portal de transparência, é essencial que esse tipo de informação seja disponibilizada, e baseado nisso, 4 nomes aparecem, o que um deles é a mãe, o outro irmão e 2 irmãs, todos sendo funcionários públicos, onde um dos mencionados é bastante conhecido aqui na cidade. Alguém que na época tinha um cargo bem alto na prefeitura, o que faz com que toda a situação comece a fazer sentido, porque, olha, para alguém que sem motivo nenhum passou na frente de 100 candidatos, foi efetivado na prefeitura, entrou com um salário acima do limite, isso não acontece do nada. Não foi um erro, não foi coincidência, nada disso. Uma das explicações para algo assim acontecer é o que eu comentei antes. Alguém que já trabalha lá dentro com um grande poder de influência se aproveitando disso para puxar parentes ou amigos para cargos públicos, não pela competência da pessoa, mas pelo simples fato de terem alguma relação. Que vendo essas informações, percebendo que sim, existia essa relação de parentesco com alguém importante dentro da prefeitura, a chance disso ter acontecido é imensa. O que mais uma vez, todas essas informações vieram desse portal de transparência, coisa que minha mãe, que não tem nenhuma experiência jurídica, conseguiu ir atrás para de alguma forma ajudar nesse processo, tentar resolver o caso o mais rápido possível, o que ainda assim se passaram muitos anos. Houve um período em que uma movimentação, por mais simples que fosse, levava um ano inteiro, fazendo a gente chegar nos dias de hoje, 2022, 10 anos após o início do processo, onde sinceramente ninguém tinha mais esperança. Minha mãe tinha parado de correr atrás, de tentar resolver esse problema, porque parecia que nunca ia ter um fim, porém, algumas semanas atrás, ela recebeu uma ligação pedindo que fosse ao fórum da cidade, alegando ter saído uma sentença que tinha finalmente chegado ao fim e que não só isso, mas que ela tinha ganho o caso. Porque vocês não têm noção, a felicidade, a sensação de que se tinha feito justiça, que o problema seria resolvido, pelo menos foi isso que a gente pensou. Vamos lá, como é que eu explico isso? Chegando lá, toda essa história de que a sentença tinha sido favorável à minha mãe era mentira. A grande questão aqui é que não só foi reafirmado que supostamente o cara foi chamado legalmente, logo eu falo mais sobre isso, mas também que a sentença favorável é que o cara que passou na frente de 100 candidatos, trabalhou por 10 anos tranquilamente, num emprego estável, com salário acima do normal, sem nenhum problema por todo esse tempo, tinha finalmente sido punido. Porque a punição foi que ele foi retirado do cargo. Onde, não vou negar que não é lá o melhor exemplo de justiça, mas o pior nisso tudo é que o juiz, ele fez isso com um funcionário já aposentado. A punição, a restituição, sei lá como que dá pra se chamar isso daí, sobre um processo de 10 anos de duração foi de simplesmente despedir um cara já aposentado. O que, se a gente parar pra pensar, usar um pouquinho a cabeça, é a mesma coisa que não fazer nada. Foi um caso ganho pra ele, porque no final das contas, não houve consequência. E, ainda assim, minha mãe que tinha iniciado esse processo, por ter se sentido prejudicada, no final das contas, só teve ainda mais trabalho, não recebeu nada por isso, perdeu tempo. Pior ainda é pensar que foi dito como um caso favorável a ela. Como se no final das contas o problema tinha sido resolvido e que alguma justiça tinha sido feita, o que não aconteceu. A gente saiu de um cara que prejudicou 100 pessoas, pra um cara que ainda assim prejudicou todas elas, mas agora é aposentado. Olha que maravilha, né? Justiça que se fala? É justiça, com certeza. Enfim, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. A grande questão aqui é que concurso público tem alguns fatores de desempate, onde o principal deles é se a pessoa tem 60 anos de idade ou superior até o último dia de inscrição no concurso. Leve em consideração esse detalhe, o último dia de inscrição do concurso, porque logo depois disso vai relacionado ao peso de cada matéria e no final, como quinto fator de desempate, a idade do candidato. Quanto mais velho, melhor colocado ele vai ficar, o que baseado nisso, na época da inscrição da prova, 2009, onde em 2010 já tinha sido lançado o edital, minha mãe tinha 40 anos e o cara tinha 57. Sendo assim, naturalmente sua posição seria superior, mas por conta do peso das matérias, ele ficou atrás, não uma ou duas posições, mas várias, onde todos esses fatores já
são considerados no edital original. Se ele foi colocado atrás de toda essa gente, é porque todos esses detalhes já foram considerados, porém, ele se aproveitou de um detalhe. Lembra que eu falei que o primeiro fator era se a pessoa é idosa ou não, 60 anos ou superior, e que isso é um fator até o último dia de inscrição do concurso? A questão é que o juiz ignorou esse último detalhe e considerou que, já que em 2012, ano em que ele foi efetivado, que não tem nada a ver com inscrição no concurso, o cara tinha completado 60 anos. Então tá bom, né? Tava tudo certo considerar esse fator de desempate, o que não faz nenhum sentido, porque essa regra de ter um tempo específico, ela existe justamente para não acontecer problemas como esse. Porque, vamos lá, vamos dizer que você faz um concurso tendo 59 anos, aí sai o resultado, o edital, sua colocação já é definida, mas depois de 2 meses você completa 60 anos. E só por isso se torna necessário recalcular sua posição, e mais é de qualquer pessoa que eventualmente alcance essa mesma idade. Imagina a bagunça que isso ia ser. Não faz sentido. O que minha mãe ficou 2 anos acompanhando as chamadas, porque concurso leva um tempo. E se não existisse essa condição, o que mais ia rolar são problemas como esse. E é isso que mais me incomoda. Como é que um juiz desconsidera esse detalhe que tá escrito e reafirma que o cara que passou na frente de 100 pessoas tem o direito de fazer isso? E eu vou ler aqui exatamente o que foi descrito na sentença. O segundo réu, no caso ele, teria completado 60 anos quando da publicação do edital de convocação. Preste atenção que edital de convocação é diferente de último dia de inscrição do concurso. E, portanto, teria direito de reclassificação em decorrência de critério de desempate por ter passado a categoria de idoso. E essa foi a justificativa. O cara simplesmente ignorou o que estava escrito na lei e decidiu que seria justo ele passar na frente de todo mundo, o que nesse bolo de 100 pessoas, tem gente que, assim como esse cara, atingiu 60 anos de idade e mesmo assim não foi convocado. Por que será, né mesmo? Que engraçado, né? Essa mudança só aplicar a uma única pessoa específica, essa na qual tem contato de pessoas que já trabalhavam na prefeitura. Bonito, né? Muito bonito. Enfim. No final das contas, a única coisa que minha mãe conseguiu foi problemas, foi perder tempo. 10 anos correndo atrás de resolver a situação, 10 anos que não valeram de nada. O pior foi o final, terem a coragem de dizer que o caso foi favorável a ela, que ela tinha ganho a causa. Mentira! Se a gente parar pra pensar, o único que se beneficiou com toda essa história, mesmo sendo errado da situação, tendo inúmeros motivos pra se duvidar, foi quem passou na frente sem motivo. 10 anos de salário, aposentadoria garantida. É justiça que fala, né? Justiça.